Oi, alunos do nono ano. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades avaliativas, da primeira e da segunda. Vamos lá? Questão número 1 da primeira atividade avaliativa. Leia os textos e depois responda. Fonte 1. A abolição não conseguiu satisfazer as necessidades culturais, religiosas e humanas dos negros. Isso abriu possibilidades para que eles se organizassem em condições diferentes daquelas da escravidão. Reagindo às novas necessidades, os negros tiveram que experimentar diferentes possibilidades de associação. Se a imprensa negra foi uma dessas formas de organização, o futebol foi outra. Essa modalidade esportiva exprimia as expressões culturais valorizadas pelos afro-brasileiros e era promovida pelas associações dos homens de cor, que chegaram inclusive a organizar partidas entre times de brancos e pretos. O desempenho dos times de pretos reverberava nas páginas dos jornais da imprensa negra e servia para fortalecer as identidades negras naquele contexto. O futebol era um dos poucos espaços daquela sociedade recém-saída da escravidão em que o negro encontrava reconhecimento, visibilidade e prestígio. Na mesma direção, as páginas da imprensa negra eram um dos poucos espaços onde esse desempenho atlético esportivo era noticiado. A fonte 2 fala aí de um grande ídolo negro do futebol brasileiro, Arthur. Ele tem um sobrenome aí que eu não vou pronunciar porque eu não sei a pronúncia correta. No início do século XX, o futebol era um esporte praticado majoritariamente por brancos. Não que estes eram mais hábeis, mas ao negro era proibido jogar futebol, ao menos nas pequenas competições, ainda amadoras, que existiam na época. Filho de Oscar, um comerciante alemão, e Matilde, uma trabalhadora doméstica, filha de escravos libertos, Arthur conseguiu furar o bloqueio que havia por conta de sua ascendência alemã, sendo o primeiro jogador negro no futebol profissional. Seu futebol marcou toda uma época do futebol brasileiro, que foi até os anos 1930. Letra A. Segundo a fonte 1, quais formas de organização os negros utilizaram após a abolição? Justifique copiando um trecho do texto. Então, o que os negros utilizaram? A imprensa e o futebol. Qual seria o trecho? O futebol era um dos poucos espaços daquela sociedade recém-saída da escravidão em que o negro encontrava reconhecimento, visibilidade e prestígio. Letra B. De que maneira Arthur conseguiu superar as barreiras impostas aos negros para a participação nos esportes? Em que espaços da vida social o jogador era discriminado? Então, ele tinha ascendência paterna alemã e era um jogador extremamente habilidoso. Por isso, ele conseguiu jogar futebol, um esporte que na época era proibido para os negros, principalmente nas competições pequenas e amadoras. Letra C. A partir da leitura dos textos e dos seus conhecimentos, o que se pode concluir a respeito do papel da imprensa negra e da participação dos negros no futebol durante a Primeira República? Então, é possível concluir que ambos se tornaram espaços de resistência para os negros na luta contra o racismo, além de serem formas de fortalecer a sua identidade em uma nova condição social. Aí nós vamos para a questão número 2, que também traz um texto intitulado O que são terras indígenas? Então vamos lá. No Brasil, quando se fala em terras indígenas, há que se ter em mente, em primeiro lugar, a definição e alguns conceitos jurídicos materializados na Constituição Federal de 1988. A Constituição de 1988 consagrou o princípio de que os índios são os primeiros e naturais senhores da terra. Esta é a fonte primária de seu direito, que é anterior a qualquer outro. Consequentemente, o direito dos índios a uma terra determinada independe de reconhecimento formal. A definição de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios encontra-se no parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal. São aquelas, por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. No artigo 20 está estabelecido que essas terras são bens da União, sendo reconhecidos aos índios a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Grande parte das terras indígenas no Brasil sofre invasões de garimpeiros, pescadores, caçadores, madeireiras e poceiros. Outras são cortadas por estradas, ferrovias, linhas de transmissão ou têm porções inundadas por usinas hidrelétricas. Frequentemente, os índios colhem resultados perversos do que acontece mesmo fora de suas terras,
nas regiões que a cercam, poluição de rios por agrotóxicos, desmatamentos, etc. Aí vem a letra A pedindo para vocês procurarem no dicionário o significado de usufruto, que é citado nesse texto aí, né, dizendo que as terras são bens da União, mas são usufruto exclusivo, né, dos indígenas. Então, usufruto é o direito à utilização de um bem ou de uma propriedade que é de outra pessoa ou de outra instituição. Letra B. Como que a Constituição de 1988 definiu a relação dos indígenas com as terras do Brasil? Então, diz que os indígenas são os primeiros e naturais senhores da terra. Esta é a fonte primária de seu direito, que é anterior a qualquer outro. O que determina o parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal? Ele determina que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são aquelas por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. A letra B, eu peço para vocês refletirem e opinarem sobre uma frase que aparece no texto. Frequentemente, os índios colhem resultados perversos do que acontece nas regiões que a cercam. Isso é uma resposta pessoal, tá bom? Então, não tem como eu fazer a correção aqui. Então, vocês têm que refletir, vocês podem conversar, né? Acredito que tenham já feito isso, né? Que é o que eu espero ao fazer a correção, que vocês tenham conversado aí com os familiares de vocês para poder darem aí a opinião. Então, quando eu for fazer a correção do material, dos cadernos, aí eu vou ler o que vocês concluíram. Questão número 3. Leia o texto, observe a tabela e depois responda. Fonte 1. No sul do país, Antonieta de Barros rompeu com muitas fronteiras que circunscreviam os preconceitos de sexo e raça. Filha de uma lavadeira e de um jardineiro, nasceu em 1901 em Florianópolis. Com apenas 21 anos, fundou o jornal A Semana, ficando responsável por ele até 1927. Integrante da Frente Negra Brasileira e militante da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, FBPF, a jornalista, professora de português e psicologia, filiou-se ao Partido Liberal Catarinense e conquistou uma vaga de deputada estadual em 1934. Desse modo, tornou-se a primeira negra a assumir um mandato popular no Brasil. Dona de uma carreira política voltada para o engrandecimento da pátria, através da educação e pela valorização da comunidade negra, Antonieta retornou à Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1947, mantendo o pioneirismo de ser, até aquela data, a única afrodescendente a ocupar um cargo eletivo no país. Aí no material de vocês, na folha impressa, eu coloquei uma fotografia aí para vocês conhecerem a Antonieta de Barros. A fonte 2 é uma tabela onde mostra para a gente aí a porcentagem de deputados, né, na Câmara, na divisão aí entre homens e mulheres. Então, vocês vão ver que do total de deputados, 77 são mulheres, o que equivale a 15%, e 436 homens, o que equivale a 85%. Letra A. A primeira mulher negra a ocupar um cargo eletivo no Brasil foi Antonieta de Barros. Para qual cargo ela foi eleita, em que ano e em qual estado? Ela foi eleita deputada estadual em Santa Catarina no ano de 1934. Letra B. Em quais organizações políticas ela atuou? Ela atuou na Frente Negra Brasileira, na Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e no Partido Liberal Catarinense. Letra C. O que se pode concluir a partir da leitura da tabela? Então, claramente, a gente pode concluir que os homens são maioria na Câmara dos Deputados, 85%, e as mulheres apenas 15%. E a letra D também é uma questão com resposta pessoal, onde vocês vão opinar aí sobre a representatividade de gênero. Qual que é a opinião de vocês sobre essa representatividade, a importância, né, da representação aí de mulheres na Câmara dos Deputados? Então, vocês vão conversar com os familiares de vocês e vão colocar aí a conclusão que vocês chegaram. Vamos começar a correção da segunda atividade avaliativa. Aí nós já tratamos sobre a Primeira Guerra Mundial, que é tema do capítulo 5. Questão número 1. Até 1914, a Alemanha era um dos países que tinham menos colônias na África. Ainda na década de 1890, o Kaiser Guilherme II adotou uma nova política externa.
explique qual foi essa política e qual o objetivo dela. Então, a política adotada por ele, ela era chamada de expansão à força. O objetivo era que a Alemanha conquistasse uma fatia maior da África e da Ásia também, para ela assumir a liderança na disputa marítimo-comercial, que na época era a da Grã-Bretanha. Questão número 2. A gente tem aí o depoimento de um capitão, o C.J. Patterson, sobre a vida na trincheira, né, no quartel. E depois vem algumas questões aí para a gente responder. Letra A. Quem é o autor do depoimento citado no texto? Então, é o capitão, né, C.J. Patterson, do Regimento Britânico de Infantaria. Letra B. Quando ele foi feito e em que contexto? Então, foi feito provavelmente em setembro de 1914, durante a pausa da Batalha de Marne na Primeira Guerra Mundial. Letra C. O autor do texto diz: já tenho o estômago cheio de tudo isso. O que ele quis dizer com essa frase? Justifique utilizando um trecho do texto. Então, o que ele quis dizer foi que ele já não aguenta mais a destruição e as mortes causadas pela guerra. Então, tem 2 trechos aí que podem ser citados. O primeiro: trincheiras, pedaços de equipamento, roupas, seguramente com manchas de sangue, munição, ferramentas, chapéus, etc., etc., por todas as partes. Pobres desgraçados mortos por todas as partes. E o segundo trecho: em todas as partes os mesmos sinais terríveis, sombrios, impiedosos da batalha e da guerra. Na questão número 3, a gente tem um texto e imagens para serem observadas para depois responder as questões. Então, tem o texto aí, né, na fonte 1, e a fonte 2 já é a primeira imagem, onde mostra um soldado britânico em uma trincheira no ano de 1917, durante a Primeira Guerra. E a fonte 3 também é numa trincheira, e a gente consegue ver uma trincheira também britânica, onde a gente consegue ver um soldado aí pronto para combate, vigiando a trincheira, um outro descansando, e a gente vê um corpo no chão. Aí vamos ver o que pede. 1 não, 2 corpos, né? Pergunta para a gente na letra A. Qual a visão do autor sobre a Primeira Guerra Mundial? Justifique utilizando um trecho do texto. O autor vê a Primeira Guerra Mundial como uma das mais violentas da história por conta do aumento da capacidade de matar das armas utilizadas. Além disso, essa guerra desprezou, aí vem o trecho, todas as restrições conhecidas como direito internacional, que na época de paz os estados se comprometeram a observar. Ignorou as prerrogativas dos feridos e do serviço médico, a distinção entre os setores civil e militar da população, os direitos da propriedade privada. Letra B. Uma das razões pelo grande número de mortos na guerra foi o modo de vida dos soldados nas trincheiras. Utilizando seus conhecimentos, aponte elementos presentes nas fontes 2 e 3 que possam confirmar essa afirmação. Então, na fonte 2, a gente vê um soldado que está com os pés enfiados na lama, ele parece estar com as roupas sujas, encharcadas. Na fonte 3, a gente vê um soldado descansando, né, como eu falei, outro aí combatendo, e é possível a gente perceber corpos no chão. Nessas 2 imagens fica claro para a gente como que era o ambiente das trincheiras, sujo, incontrolado, o que facilitava a ocorrência de doenças seguidas de morte. Todos esses elementos aí foram causadores de enfermidades que mataram muitas pessoas. Finalizamos assim, nono ano, a correção das atividades avaliativas. Obrigada, um abraço.